Olá, sejam bem-vindos a mais um Devozione Pocket. Hoje é segunda-feira e tem palavra de Deus para nós. Eu quero começar me apresentando. Eu sou a Chay. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira tem Devozione, tem devocional nesse canal, uma palavra de Deus para nossa semana. E eu quero te lembrar também dessas ações que são muito fáceis, simples, que estão aqui embaixo. Que quando você faz, né, o seu curtir, o seu compartilhamento, quando você deixa o seu comentário, ativa o sininho, se inscreve nesse canal, o YouTube entende que essa mensagem é relevante, entrega essa mensagem para mais e mais pessoas e eu conto com a sua ajuda. Amém? Eu quero começar orando com você para que a gente dê leite da palavra de Deus para a nossa semana. Pai, muito obrigada pela sua palavra, que é viva, que é vida, que é tudo que a gente precisa. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que eu quero compartilhar com você continua, permanece lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 ao 49, e diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém. Glória a Deus por essa mensagem. Essa mensagem fala sobre uma pessoa que ela foi prudente, uma pessoa que construiu a sua casa na rocha, com firmes alicerces, e outro que construiu sem alicerces. E quando veio as torrentes, inundações, tempestades, e a gente pode trazer isso para a nossa vida como adversidade, aquela casa que não tinha alicerces, ela foi destruída. E aqui Jesus começa falando assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Essa mensagem toca o nosso coração e traz para nós um despertamento, uma autoanálise. Nesse mesmo capítulo 6, versículos anteriores, Jesus fala aqui para que a gente não venha julgar, para que a gente venha perdoar, para que a gente não venha tentar guiar outros no caminho sem olhar sendo cego. Como é que um cego pode guiar outro cego? Mas quando um discípulo ele não está acima do mestre, mas quando ele é bem preparado, ele será como o mestre. Essa palavra quer dizer para mim e para você que quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente constrói os alicerces da nossa casa, da nossa fé, da nossa vida espiritual em Jesus, na palavra de Deus, então eu e você, nós temos fundações, firmes alicerces, para que quando vierem as lutas, as dificuldades, as tribulações, as provações, as doenças, os momentos difíceis, as perdas, seja o que for, eu e você, nós não estaremos preparados. Nunca estaremos preparados para as adversidades que vivemos aqui, para uma despedida, né? Para um adeus. A gente nunca vai estar preparado para nada disso. Mas quando a gente tem a nossa fé, a nossa vida espiritual alicerçada no Senhor, a gente vai conseguir passar por essas situações. Não significa que não vão vir situações difíceis, né? Porque aqui na palavra fala, ó, mas aquele que ouve a minha palavra
e as pratica é como um homem que construiu a sua casa em fundos alicerces, né? Cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente contra aquela casa não a conseguiu abalar. Então, vai vir contra quem construiu com firmes alicerces ou quem construiu sem alicerce nenhum. Essa não é a questão. Quando a gente tem uma vida com Deus, de comunhão com Ele, não significa que nós estamos imunes, né? Que não vamos passar por nada, que a nossa vida vai ser só bênção, mil maravilhas. Não é nada disso. Mas significa que quando a gente tem Jesus, firmes alicerces em Jesus, na Sua palavra, independente do que vier, dos dias maus, dos momentos difíceis, eu e você estaremos preparados, não preparados. Uma pegadinha, nós não estaremos preparados, mas nós estaremos alicerçados no Pai. Então, Ele vai nos sustentar naquele momento. Por mais que eu e você, a gente tenha que se preparar para o dia mal, a gente nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar pronto. Mas quando eu e você estamos em Jesus, estabelecidos nele, independente do que vier, do que acontecer, não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai sentir, mas isso significa que não vai destruir a nossa casa por completo. Não vai destruir a nossa fé, não vai destruir a nossa comunhão com Deus, sabe? Outro dia, conversando com uma amiga muito próxima, estávamos falando sobre as dificuldades, as tempestades da vida, né? Situações que aconteceram com a gente. E aí ela veio, Chay, eu tô na igreja há muitos anos, eu conheço a Deus há muitos anos, eu sirvo na igreja, e eu, naquela época que tal coisa aconteceu, ela também servia na igreja, era muito ativa, mas eu percebi quando tal coisa sobreveio, eu não estava preparada. E não só eu não estava preparada, como eu não tinha firmes alicerces em Jesus. Eu não tinha firmes alicerces na palavra. Eu não tinha firmes alicerces de comunhão, de vida devocional, de alimento na palavra. E o que que Jesus fala aqui? Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. E o que ele diz está escrito aonde, Chay? Está escrito na palavra. Como eu e você podemos saber o que Jesus diz se a gente não se interessa pela palavra? Se a gente não se interessa em ler a palavra, em se alimentar da palavra, não é só sobre ser crente, não é só sobre ir à igreja, não é só sobre ter comunhão, servir, estar num grupo de pessoas ativas na igreja, não é sobre isso. É sobre vida com Deus, porque quando essas tempestades vierem, quando momentos assim vierem sobre você, por mais que você tenha ali uma rede de apoio, pessoas te abracem e tentem te ajudar, tem coisas que é somente o pai e o filho. É somente entre você e Deus. E se você não estiver alicerçado em Deus, por mais que você tenha uma corrente de pessoas que estão ali à sua disposição para te ajudar, você não conseguirá ficar de pé. A sua casa será totalmente destruída. Que a sua casa seja construída na rocha, com firmes alicerces em Jesus. E os firmes alicerces a gente só consegue se alimentando da palavra, orando, jejuando, em comunhão com Deus. Eu não sei se você tem dificuldade de manter, né, estabelecer uma rotina de comunhão, de oração, mas eu quero declarar palavras que te impulsionem para você fazer algo diferente essa semana, para que você tome atitudes, para que você não continue na mesma. Se tem algo, alguma abordagem que você pode fazer diferente na sua semana, para que você tenha mais tempo com Deus, mais tempo de comunhão, mais tempo de oração, tempo de leitura da palavra, faça. Como é que você pode dizer que você quer passar uma eternidade com Deus se aqui na terra, que você tem a palavra dele à sua disposição, que você tem ali comunhão direta com o Pai, você não se interessa? Como é que você vai passar uma eternidade com uma pessoa, porque o Senhor é uma pessoa? Como é que você vai passar uma eternidade com ele se você não se interessa pelas coisas dele? Não faz sentido. Que Deus impulsione você para você fazer diferente essa semana, a mim e a você, amém? Eu quero orar com você agora. Pai, obrigada pela sua palavra. Pai, fala conosco.
Pai, que a sua palavra que é viva, que é vida, que é eficaz, Senhor, faça diferença nas nossas vidas. Que assim como Paulo dizia que a gente precisa se examinar a si mesmo, que a gente possa se examinar essa semana e ser realista e ser sincero conosco. Temos firmes alicerces? Espírito Santo, possamos perguntar ao Espírito Santo: eu tenho firmes alicerces? Onde eu posso aprofundar meus alicerces no Senhor? Para que quando vierem os momentos difíceis, os dias maus, as tempestades, sejam o que for, eu esteja firme no Senhor. Eu esteja alicerçada no Senhor, para que a minha casa não seja destruída. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus fale ao seu coração essa semana. Me conta aqui, deixa o seu comentário, se essa palavra faz sentido para você, fez sentido, falou o seu coração, que atitudes você pode tomar para fazer a diferença, ou talvez até trazer o seu testemunho aqui depois, sem dúvida vai edificar e incentivar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe você, a gente se vê segunda-feira que vem. Tchau, tchau!